Neste vídeo, que é o terceiro da série dos vídeos sobre e-gestor, eu vou mostrar as funcionalidades do acesso ao SysAB dentro do e-gestor. Então, aqui estou no e-gestor, tá? Já loguei com meu CPF e senha. Lembrando que, para eu ter cadastro no e-gestor, o primeiro passo é entrar com o CNPJ do fundo, cadastrar o teu gestor de atenção básica, lá utilizando o CNPJ e senha do fundo. Isso está no primeiro vídeo da série. E depois, no segundo vídeo da série, eu mostro como que o profissional que tem acesso ao perfil gestor da atenção básica pode conceder aos profissionais que desejar, né? Ele clica aqui em gerenciar usuários e concede o acesso a esses diferentes programas de acordo com a função, o cargo do profissional ali na Secretaria de Saúde. Então, hoje, eu vou mostrar as funcionalidades do acesso ao SysAB. Os outros programas eu mostrei no vídeo 2 dessa série, mas o SysAB ele tem muitas funcionalidades, então este vídeo é só para ele. Clicando aqui no SysAB, você vai clicar no teu município e acessar o sistema. Quando clica no acessar o sistema, vai aparecer esta página com várias funcionalidades. As mesmas funcionalidades que aparecem aqui escritas nesses quadrados têm acesso rápido por esta aba à esquerda. Eu vou clicar aqui nesses quadrados, eu acho que a visualização é mais fácil. Quando você clica nesta opção Envio, você vai visualizar os dados de produção, as fichas que foram enviadas e validadas. Então, você pode ter, por exemplo, utilizado o PEC Cidadão, ou o CDS, ou um sistema próprio, ou um sistema terceirizado de prontuário eletrônico. Todos esses sistemas, eles vão exportar os registros que você fez no prontuário, eles vão exportar para o SysAB. Nesta exportação, alguns dados podem se perder por diferentes motivos. E aqui você consegue descobrir o que aconteceu com seus dados. Então, quando você clica aqui em acessar relatório, vai abrir esta página, tá? Então, o interessante nesta página aqui é você ver qual foi a produção enviada, registrada, né, para o SysAB. Aqui você consegue ver por unidade de saúde ou por equipe de saúde. Aqui eu vou ver direto pelo município inteiro. Quando está município, automaticamente é o município no qual estou logada, né? Então, vai estar aparecendo os dados do seu município. Opção de consulta, eu posso visualizar por um período, de tal mês a tal mês, mas eu vou ver aqui um mês específico. Aí você escolhe unidade geográfica por período. Você pode ver por unidade de saúde ou por equipe. Vou colocar aqui aleatoriamente o mês de junho do ano passado. Ver em tela. Ele vai carregar e vai me mostrar, veja, quantos atendimentos, tipos de atendimento, tipos de ficha foram enviadas para o SysAB. Um total de 48.541 fichas em junho de 2019 neste município, sendo 933 fichas de cadastros individuais, 35 de cadastros domiciliares, 7.241 de atendimentos individuais, 810 de atendimentos odontológicos e assim por diante. Veja que eu não tive fichas de atendimento domiciliar, tive de visita domiciliar, que é o realizado pela CS, mas do atendimento domiciliar, que é aquela visita que a equipe de saúde faz, por algum motivo não foi exportado. Este município, em especial, ele usa prontuário de empresa terceirizada. Se eu quiser ver esse mesmo relatório, mas eu quero estratificar por unidade de saúde, aí eu coloquei aqui a opção por unidade, veja, eu consigo ver o total de fichas exportadas para cada unidade, aqui está o CNES da minha unidade. Aí eu consigo ver o total de cadastros individuais realizados por cada unidade, atendimentos individuais, atendimentos odontológicos e por aí vai, tá? Então, você pode falar assim, você pode confrontar, por exemplo, o relatório que você puxa do seu sistema próprio ou sistema terceirizado de quantas consultas ou quantas atividades coletivas, quantos atendimentos odontológicos foram realizados naquele mês.
Você confronta a quantidade que aparece no relatório do seu sistema terceirizado com a quantidade que foi enviada para o CISAB. Então, vamos supor que lá no teu relatório do sistema informatizado fala que essa unidade, né, você vai ver que, o QNES corresponde a qual unidade, foi realizado 1.500 atendimentos individuais. Mas aqui no CISAB está aparecendo só 1.024. Então, a gente sabe que houve algumas fichas que não foram exportadas. E a gente consegue descobrir por quê. Então, aqui eu estou naquela funcionalidade de envio, que eu cliquei aqui. Agora, para saber o que não foi exportado, por isso que talvez não está batendo a quantidade de atendimento que foi exportada para o CISAB e a quantidade do meu prontuário, do meu relatório do meu prontuário terceirizado, prontuário próprio, eu vou clicar aqui em processamento e validação de dados. Quando eu clicar aqui, vai aparecer esta página. O importante aqui é a gente clicar em fichas válidas, que vai te mostrar o que foi validado e o que não foi. Eu vou pegar junho de 2019, que é o mesmo que eu peguei no acesso anterior. Vou ver por município. Então, vou colocar aqui junho de 2019, ver em tela. Aqui, gente, do lado, sempre vai ter uma explicação dessa funcionalidade e uma nota técnica, que é um PDF, que é interessante ler, que é o detalhamento da onde essas informações são tiradas. Então, veja, em junho foram exportadas 5.787 fichas. Aqui foram as fichas válidas. Válidas, que não teve problema de exportação. Isso aqui foram todas fichas validadas, tá? Agora a gente vai voltar e vai entrar aqui em fichas processadas. Vou colocar a mesma coisa por município, junho de 2019. Aqui mostra também da onde vem esses dados, a nota técnica explicativa. E eu vou confrontar, então, esse relatório com o anterior. O anterior me mostrou todas as fichas que foram validadas e as que foram processadas. Então, veja, dessas processadas, algumas deram inválidas. Olha só, 81 inválidas. 81 fichas, atendimentos, pode ser um atendimento individual, um cadastro, uma atividade coletiva. Por quê? Tinham fichas duplicadas, foram exportadas 2 vezes, tinham fichas com datas inválidas, então é problema de registro, QNES inválido já não teve motivo. Então, aqui você vê alguns problemas. Veja que foram poucas aqui, né, invalidadas, né? Num total de 54 mil, não houve tantos problemas assim, tá? Então, aqui você consegue ver no processamento e validação que teve problema, fichas exportadas, que não foram exportadas, tá? Aqui suas fichas válidas para você ter ideia de quantas aí, de diferentes tipos de ações foram validadas. Vou agora clicar neste outro quadrado, que é o quadrado saúde, tá? Ele vai mostrar informações de produção, atendimento, procedimentos. Então, aqui eu vou colocar a competência. Eu tô com mania de junho de 2019, então eu vou repetir aqui, junho de 2019. Vou pedir um relatório pelo meu município, mas eu posso pedir para a unidade de saúde. A coluna aqui eu vou colocar tipo de produção, tipo de equipe de saúde da família, produção realizada por médico, eu posso colocar todos os profissionais, ou escolher uma categoria. Faixa etária, eu vou colocar todas. Sexo, todos. Local de atendimento, atendimentos realizados em unidade básica, você pode selecionar todos. A dica é o seguinte, quando você seleciona todos em todas as opções, o relatório acaba dando erro e não sendo gerado. Então, a gente acaba tentando filtrar, tá? Que dá mais certo. E aqui você consegue colocar a condição de saúde. Aqui, ó, problema, condição avaliada. Eu quero saber quantos atendimentos médicos foram feitos para diabéticos. Eu escolhi aqui diabéticos. Eu poderia selecionar todas as condições, né, as doenças, mas rotineiramente dá problema na elaboração do relatório, tá? Podia selecionar um tipo de conduta, mas às vezes nem todo profissional seleciona ou registra o tipo de conduta. Poderia selecionar se a vacinação está em dia ou não da criança, mas às vezes nem todo prontuário terceiro ou prontuário próprio
essa exportação vai conseguir permitir esse relatório tão detalhado. Quem usa o PEC Cidadão ou o CDS é um pouco mais fácil, porque aí os campos na hora do registro são exatamente esses, tá? Então, aqui eu fiz um filtro, coloquei por diabetes, porque lembrando que se você selecionar muita coisa, costuma dar erro aí na geração do relatório. Então, vamos esperar aqui. Aqui veio a competência de junho até janeiro, porque eu já tinha selecionado anteriormente, gente, janeiro, eu tinha clicado em 2. Então, por isso que ficou assim, a produção somada, desculpe, de janeiro de 2020 a junho de 2019. Foi sem querer, eu já tinha clicado em janeiro. Então, você vê que nesses 2 meses, somando, foram realizados 105 atendimentos individuais para o diabético, e aí para atendimento odontológico, procedimento e visita, tá 0. Por que será? Porque não foi incluído lá o CID de diabetes. Às vezes você está atendendo um paciente diabético, mas porque ele está com uma dor na perna, e aí você acaba não colocando o CID de diabético ou não clicando no código rápido de diabetes. Normalmente é aquela bolinha ali que dá a opção de você clicar em diabetes. A maioria dos prontuários terceirizados tem essa opção e o PEC Cidadão também. Então, se você não sinaliza que ele é diabético, não vai, durante o atendimento odontológico, ou durante um procedimento, ou uma visita domiciliar, vai ficar 0. Normalmente, na consulta, a gente coloca o CID ou clica ali no diabetes, então por isso que tem um número aqui. Mas é comum na consulta de odonto, procedimento e visita, a gente não registrar especificadamente isso. Coloquei diabetes, agora vamos colocar hipertensão arterial, que é muito comum, né? Vou manter ali aqueles 2 meses, janeiro de 2020 e junho de 2019, porque já estavam selecionados. Então, só para a gente ter ideia de quantos atendimentos foram registrados para essa comorbidade. Então, 138 atendimentos individuais para hipertensos. Veja que está zerado atendimento odontológico, procedimento e visita para hipertensos. É aquele problema que a gente tem que inserir o CID, ou CIAP, de hipertensão arterial, quando a gente está registrando atendimento odontológico, procedimento e visita. Independente se aquele atendimento foi porque a pessoa tem a hipertensão. Não, mas a pessoa tem hipertensão, então a gente tem que marcar que ela tem. Bom, agora eu vou clicar aqui em cadastro. Quando eu clico em cadastro, vai aparecer esta página, que é muitíssimo importante. Você clica em painel de cadastro. Aqui você pode selecionar se você quer do município inteiro ou por unidade de saúde. Eu gosto de pôr por unidade de saúde, mas você que escolhe. Considerar todas as equipes, considerar apenas equipes homologadas ou apenas equipes avaliadas no quadrimestre. Equipes homologadas é a que conta. Cadastros realizados em equipes que ainda não estão homologadas não vai contar para captação ponderada do Previne Brasil, que é aquele recurso por pessoa cadastrada, tá? E aqui, se você clicar em considerar apenas equipes avaliadas no quadrimestre, vai considerar aquelas equipes que foram homologadas ali naquele período de quadrimestre, então que realmente foram consideradas a título aí de pagamento, né? Então, vamos colocar aqui. Se eu selecionar aqui, considerar apenas população com critério de ponderação, ele vai mostrar somente os indivíduos cadastrados que apresentaram algum critério socioeconômico, que significa menores de 5 anos, maiores de 65, pessoas que recebem Bolsa Família, ou benefício de prestação continuada, ou até 2 salários mínimos de previdência social. Essas pessoas, o valor por pessoa cadastrada que apresenta essas condições, ele é maior, né? Ele vai ter ali um aumento de 30%. Vai depender, em termos de quanto de dinheiro isso significa, a tipologia do município. Se é classificado como urbano, intermediário adjacente, rural, rural remoto e etc. Primeiramente, vamos ver aqui todos os cadastros. Ele vai sempre fechar, gente, por quadrimestre. Infelizmente, ainda não tem uma atualização mensal, né? A gente espera que isso mude. Então, aqui, por unidade de saúde, quanto que fechou no meu quadrimestre agora, o segundo quadrimestre de 2020. Você vai ver que o parâmetro aqui, ele coloca o parâmetro para cada unidade de saúde. Como esse é um município urbano, o parâmetro é cadastrar 4.000 pessoas por equipe de saúde. Por que está falando parâmetro 8.000 para esta unidade? Porque esta unidade de saúde tem 2 equipes cadastradas, tá bom? Mas se eu colocar aqui para vocês, talvez fique mais fácil, o QNES, a unidade de saúde e a equipe.
que daí vai ficar bem óbvio, assim, né? Que para cada equipe, o parâmetro é 4.000. Isso porque é um urbano, né? Se for intermediário adjacente, gera 2.750 e por aí vai. Então, aqui é o total de cadastros que eu tenho por equipe, cadastros neste momento foram avaliados no último quadrimestre. Aqui você pode acompanhar o percentual que atingiu do parâmetro, que é 4.000 por equipe de município de tipologia urbana. Se eu clicar em considerar apenas população com critério de ponderação, vai mostrar somente aquele número de pessoas que tinham aqueles critérios de vulnerabilidade socioeconômica, cujo valor por cadastro individual é 30% maior. Então, vocês podem ver, é 30% também de acordo com a tipologia do município. Varia também se é um município rural, remoto e etc. Então, vocês podem ver que o total de pessoas que tinham esse critério de vulnerabilidade, esse critério, é claro, ele tem que ser registrado na hora do cadastro desse indivíduo, né? Senão não aparece aqui. Então, pode saber que essas pessoas aqui são aquelas cujo cadastro vai ter um valor maior ali na captação ponderada. Voltando ali no meu acesso de cadastros, que é muito importante, para a gente fazer o monitoramento da captação ponderada, eu entro aqui em cadastros não validados. Cadastros que foram realizados, mas não foram validados. E mostra o motivo. Eu vou entrar aqui por CNES e unidade de saúde novamente. Segundo quadrimestre, que é o de 2020, que é o quadrimestre que a gente já fechou. Vai aparecer o total de cadastros não validados por equipe de saúde, o motivo. Nenhum aqui, o motivo foi que o cartão do SUS estava em formato inválido. Não foi esse problema. Cartão do SUS não consta no CadSUS. Também não tivemos esse problema. Provavelmente esse problema já não acontece mais, porque a gente pode hoje informar o próprio CPF. Não precisa mais, às vezes, colocar o cartão SUS e CPF. Você pode colocar o CPF no cadastro. E então esse problema é raro acontecer. Data de nascimento divergente. Olha aqui, bastante, né? Significa que a data de nascimento do cadastro desse usuário no teu prontuário eletrônico, seja de sistema próprio, terceirizado, ele está divergindo da data de nascimento que está registrada lá no CadSUS, lá no Cartão Nacional do SUS. Você tem que ver qual que é a verdadeira e atualizar o prontuário desse paciente, o cadastro no município ou o cadastro no CadSUS. Possuem vínculo com outra equipe. Bom, aí temos duas situações. Primeiro, você tem a opção de clicar aqui, detalhar, nesta lupa. Ele vai detalhar um relatório nominal desses usuários cujo cadastro teve algum problema. Daí você pode depois tentar arrumar cadastro por cadastro. Quando você clica aqui, fala que esse relatório vai apresentar dados individuais, né? Então é sigiloso. Opa, tá gerando. Deixa eu clicar aqui de novo. Não, ele está pensando ainda. Deixa eu tentar. Pronto, desculpe, agora aqui vai gerar o relatório. Peço desculpa que vai ter o nome dos indivíduos aqui, né? A gente sabe que é sigiloso, vai ficar gravado que eu solicitei, mas é para tentar aí, para explicar como que a gente pode corrigir aí as inconsistências de cadastro. Porque daí, se a gente consegue corrigir, no próximo quadrimestre, esses cadastros já vão contar aí para a nossa captação ponderada, né? Acho que está demorando um pouquinho. Aproveito para já falar aqui. Quando o problema é data de nascimento divergente, aqui, ó, é fácil, vai ter um xizinho em qual foi o problema. Vou esconder aqui o nome da pessoa. Então, tem sempre um X. Nessa unidade de saúde não teve problema de data de nascimento divergente. Se o X estivesse aqui, a gente tinha que entrar no cadastro dessa pessoa, comparar com o cadastro do CardSUS e corrigir a data de nascimento. O cadastro no município tem que bater com o cadastro do CardSUS. Agora, o problema aqui não foi data de nascimento, foi esta pessoa, ela possui cadastro em duas equipes diferentes. Veja, aqui mostra qual que é a equipe atual que está o cadastro dela. Veja que esta pessoa, ela está possuindo cadastro em duas equipes diferentes, mas o cadastro atual dela está contando para este município
que eu pertenço. No caso, é um exemplo, né? Município de Piraquara. Significa que essa pessoa, ela tem, por exemplo, seu município tem várias equipes de saúde. Este usuário, ele foi consultado lá na unidade de saúde X, onde fizeram o cadastro dele. Mas depois, ele acabou indo na unidade de saúde Y, e lá fizeram outro cadastro. Então, ele vai ter dois cadastros. Então, ele vai ter cadastro em duas equipes. Na hora do sistema decidir qual cadastro que vai valer, que vai ser válido, ele decide pelo cadastro na equipe na qual, nos últimos 2 anos, ele passou pelo maior número de atendimentos clínicos. Então, se nos últimos 2 anos ele foi mais atendido na equipe lá da unidade X, o cadastro dele fica válido para a unidade X. Se foi na Y, vai ficar para Y. Só que isso não interfere em nada o total de cadastros do município, em nada. Só vai divergir quando você tira relatório por equipe, uma equipe acaba perdendo o cadastro e outra ganhando. Mas o que importa, a gente sabe, é para o município, então isso não vai impactar no total de cadastros do município, tá? Agora, esse paciente aqui, ele está com cadastro válido no município de Maria Helena. Ou seja, ele tem um cadastro lá no município de Maria Helena, depois ele foi para Piraquara, foi atendido em Piraquara e fizeram um cadastro em Piraquara. Porém, o sistema vai deixar o cadastro dele vinculado à equipe, ao local onde ele passou pelo maior número de atendimentos nos últimos 2 anos. No caso, nos últimos 2 anos, se a gente contabilizar o total de atendimentos, ele ainda teve mais atendimento no município de Maria Helena do que Piraquara. Então, o cadastro dele está em Maria Helena. A partir do momento que ele for atendido várias vezes em Piraquara e o total de atendimentos dele em Piraquara nos últimos 2 anos ultrapassar o total de atendimentos que ele teve em Maria Helena, o cadastro dele começa a considerar para Piraquara. Se tiver um empate, nos últimos 2 anos foi atendido 10 vezes em Piraquara, 10 vezes em Maria Helena. Considere um município no qual o cadastro dele está mais completo. Então, veja que quando o problema é data de nascimento divergente, é fácil da gente arrumar. Quando o problema é cadastro em 2 equipes do mesmo município, não interfere em nada o total de cadastro do município. Mas se a gente quiser arrumar para fazer jus à equipe que de fato cadastrou, é fácil. Quando o cadastro é porque está em 2 municípios diferentes, a gente tem que aguardar que esse paciente tenha um total de atendimentos suficientes no município atual para que o cadastro dele comece a contabilizar para o município atual. Bom, próxima funcionalidade é vacinação de sarampo. Hoje, no ESUS, a gente não consegue relatório nominal de todas as vacinas que foram exportadas para o CISAP, que foram registradas lá no município, seja no PEC, seja no CDS, prontuário eletrônico próprio ou terceirizado. A gente sabe que esses sistemas eles têm que exportar para o CISAP. A gente hoje, no CISAP, quando a gente clica aqui em vacina sarampo, vai abrir esta página, a gente consegue tirar um relatório nominal de todas as pessoas que receberam a vacina. Normalmente, como a lista é muito grande de pessoas, ele vai pedir para você clicar aqui em download, tá? E aqui tem a nota técnica explicando esse relatório. Se você clicar, abre sempre um PDF ó, que explica direitinho este tipo de relatório. Mas aqui eu já cliquei em download, abre uma planilha de Excel, e aqui tem, vou esconder o nome da pessoa, mas tem o total, o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome da mãe, o município, quando a idade, quando que ela recebeu a dose, tá? O total de pessoas vacinadas aí por sarampo. A gente espera que no futuro o e-gestor nos mostre esses dados nominais também para os outros imunológicos. Por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o indicador de desempenho. Veja que eu posso acessar direto por aqui, ou se eu clicar aqui em indicador de desempenho, eu posso clicar em painel de cadastro aqui, ou clicar por aqui. Cadastro não validado, ó, tem como eu clicar direto aqui, ao invés de eu primeiro clicar nesse quadrado e depois em cadastro não validado. Indicador de pré-natal. São os indicadores que vão estar sendo apresentados também na página de indicador de desempenho. Mas se eu quiser ver direto de pré-natal, aqui vamos dizer que são alguns atalhos. Então, eu cliquei no indicador de desempenho. Vai aparecer esta página para mim. Esta página é tão importante porque isso vai valer ali o pagamento por desempenho do Previne Brasil. A nota técnica explica cada indicador. Documento orientador, que vai te ajudar aí a estratégias para melhorar a tua performance em cada indicador.
o guia de preenchimento para município que usa PEC, guia de preenchimento para município que usa CDS e guia de implementação TRIFT. Isso é muito importante para município que usa sistema próprio ou terceirizado, porque ele mostra quais os códigos que tem que ser compatíveis para conseguir uma parametrização, para conseguir a exportação da produção. Aqui, gente, então, são o documento orientador, que fala como melhorar teus indicadores, estratégias mesmo para aplicar no processo de trabalho. E aqui a nota técnica que explica cada indicador, como é que ele é calculado, etc. Então, eu vou pedir visão geral. Eu quero ver todos os indicadores desse município. Eu posso ver aqui por unidade de saúde e equipe, mas eu vou ver pelo município todo. Não, deixa eu ver aqui por unidade de saúde. Mudei de ideia. Vejo pelo quadrimestre mais atual, né? Visão de equipes, eu quero considerar apenas equipes homologadas. Mais fácil ainda eu considerar equipes que foram avaliadas no componente desempenho. São equipes homologadas, que tiveram sua homologação aí na data compatível para serem consideradas já nesse quadrimestre. Opa! E nós estamos com um problema aqui. Deixa eu clicar de novo. É normal, gente. Às vezes o sistema tem esses problemas. Tentar aqui, selecionar por unidade. Eu vou considerar as equipes que foram avaliadas. Pronto. Então, no segundo quadrimestre, cada unidade de saúde aqui, o quanto que ela atingiu de cada indicador. Por exemplo, nessa unidade, 9% das gestantes realizaram 6 consultas de pré-natal, sendo a primeira até a 20ª semana, e tiveram também o pré-natal, a gestação finalizada com a consulta de puerpério. Lembrando que se você não finaliza aquela gestação com a consulta de puerpério, esse indicador seu, essa gestante não vai contabilizar enquanto você não fechar o puerpério dela, tá? Então, você vê que teve unidade que está com indicador muito maior. Será que é o processo de trabalho que está diferente? Será que é a forma de registro? A gente está aprendendo que tem muito problema na forma de registro. Principalmente, às vezes, quando o município usa o prontuário terceirizado, o próprio, porque é um pouco diferente, assim, às vezes ele tem mais possibilidades, maneiras diferentes de registrar do que o PEC Cidadão. Então, é importante comparar os profissionais dessas unidades que estão com indicador maior, né? Às vezes, numa mesma unidade, tem uma equipe com indicador super bom e outra com indicador ruim, sendo que as equipes fazem da mesma forma. Aí você vai descobrir que, às vezes, o profissional daquela equipe que está com indicador bom, ele registra de uma forma diferenciada. Aqui, percentual de gestantes que fizeram os exames de sífilis e HIV no pré-natal, gestantes que passaram por consulta odontológica no pré-natal, a cobertura do citopatológico, percentual de hipertensos que tiveram a sua pressão arterial aferida semestralmente nos últimos 12 meses. Lembrando que é muito importante na hora da PA aferida, tem que colocar o CID de hipertenso ou CIAP, ou clicar na bolinha hipertensão, que é o código rápido, senão ele não vai considerar aqui esse indicador. E percentual de diabéticos que tiveram solicitação de exame de hemoglobina glicada nos últimos 12 meses. Aqui não cabe eu explicar sobre esses indicadores, às vezes problemas de exportação, porque isso a gente fez nas oficinas do Previne Brasil, estamos conversando, é pano para muita manga para pano, pano para muita manga. Agora, se eu quiser, por exemplo, ver um indicador específico, eu vou pegar aqui gestante com pelo menos 6 consultas de pré-natal. Ele vai me mostrar a evolução desse indicador ao longo dos quadrimestres. O que vale, é claro, é o último quadrimestre. Agora, muito importante, eu vou clicar em indicador sintético final. O que significa isso? De acordo com o que cada equipe atingiu, de acordo com a meta prevista para cada indicador, né? A própria nota técnica mostra qual é a meta prevista para ser alcançada em cada indicador. É realizado a conta do indicador sintético final para o município. Você pode, o indicador sintético final, ele vai mostrar primeiro o resultado do teu indicador, isso a nível municipal, tá? Para cada indicador, então, por exemplo, a nível de município, 29% das gestantes passaram por 6 consultas ou mais de pré-natal, sendo a primeira até a 20ª semana. 15% dos diabéticos tiveram solicitação de hemoglobina glicada nos últimos 12 meses. Então, isso aqui já é o indicador do meu município, não é mais por equipe.
Qual que era a meta desse indicador? Meta definida para o Ministério. Para o pré-natal, era 60% das gestantes com 6 consultas de pré-natal. Exame de sífilis, 60%. Proporção de gestante com atendimento odontológico realizado, a meta era 60%. Cobertura de citopatológico, considerando somente aquela faixa etária preconizada para o exame citopatológico, era de 40%. Cobertura vacinal de polio e penta, 95% de cobertura, era a meta. Percentual de hipertensos e diabéticos, né, com esse acompanhamento específico, era de 50%. Aqui a pontuação do indicador, tá? Porque essa pontuação é calculada com base no resultado do indicador em relação à meta. E aí, essa pontuação ela é multiplicada de acordo com a ponderação, o peso de cada indicador. Então, a gente tem indicador que tem peso 2, ó, proporção de gestante com atendimento odontológico realizado, cobertura vacinal tem peso 2 e percentual de hipertenso com pressão arterial aferida em cada semestre. Então, vai ser multiplicado por 2 ali essa pontuação, né? Depois, ele é transformado aí num decimal, né? Dividido por 10. A somatória disso, a somatória disso chega ao indicador sintético final. Nesse município é de 3,4. O indicador sintético final, quando você transforma ele num percentual, no caso 3,4, será 34%. O que significa? Significa que a gente tem um teto de pagamento por desempenho que cada equipe pode receber por mês, dependendo se é equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária. Se o município tiver atingido o indicador sintético final de 10, que vai indicar aqui 100%, ele vai receber aquele valor completo lá por mês por equipe. Como esse município atingiu um indicador sintético final de 3,4, ele vai receber 34% daquele valor previsto por equipe para o pagamento de desempenho por mês, tá? Esse valor, ele vai variar de acordo se é uma equipe de saúde da família, equipe de atenção primária. Nós discutimos esses valores, né, esses detalhamentos nas oficinas ali do Previne Brasil, e ainda vamos discutir muito mais, né? Então, bom, essas são as funcionalidades aqui do perfil CISAB. Vocês podem ver que ele é importantíssimo mesmo. São muitas funcionalidades. Quem trabalha com atenção básica, os coordenadores, os gestores, é muito importante que façam um manejo desse perfil CISAB. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida aí, estou à disposição.